Rocha. Senhor presidente, obrigado pela condescendência, pela paciência. Muito obrigado. Som. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Eu retorno à tribuna neste final de tarde, presidente, para também retomar o assunto que tratei mais cedo sobre a questão do petróleo na foz do Rio Amazonas. Já tinha havido alguns estudos prévios, já tinham acontecido lá na foz do Rio Amazonas. Lembro que no começo, por volta do ano 2000, a British Petróleo fez uma pesquisa e tinha detectado gás, mas não tinha, naquele momento, não foi possível detectar óleo economicamente viável para a exploração. E agora, então, depois da descoberta de petróleo na Guiana Francesa, no litoral da Guiana Francesa, e levando em conta que o litoral lá, que é a região da foz do Rio Amazonas, tem características muito semelhantes ao litoral da Guiana Francesa e também ao litoral da África, então esse assunto despertou grande interesse no leilão que houve dia 11, eram 97 blocos a serem licitados, desses 14 foram arrematados estes blocos da foz do Rio Amazonas foram os que obtiveram o maior valor de lance, sendo que ultrapassou 800 milhões de reais. Só um dos blocos, o bloco que tem a característica, que tem a tipologia M57, só ele levou aproximadamente 345 milhões de reais num consórcio um consórcio liderado pela empresa Total, que é uma empresa francesa associada à Petrobras e à British Petróleo. O consórcio, a empresa Total com 40% e a Petrobras com 30%, junto com a BP com mais 30%. E se a Total, que opera esta área, esta bacia lá do litoral da Guiana Francesa, decidiu investir fortemente neste leilão, é porque ela tem indícios também bastante significativos de que há petróleo de boa qualidade nesta bacia da foz do Rio Amazonas. Então, a partir daí, presidente Luiz Couto, Vossa Excelência sabe, um estado pequeno como o Amapá, um estado como o nosso, que já foi explorado e que nunca teve o retorno esperado, nunca teve o retorno social e econômico esperado do ponto de vista do desenvolvimento econômico e social. Nós tivemos manganês, durante tantos anos o Amapá era conhecido como a terra do manganês, e o manganês pouco deixou de retorno para nós amapaenses. Temos o ferro, mas o ferro também deixa às vezes, muito mais danos do ponto de vista ambientais e precariedade das condições, nas condições sociais da população que vive no Amapá e nos municípios ali onde existe o ferro, como Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio, do que benefícios econômicos significativos. A mesma coisa com o ouro. O Parque do Tumucumá, que surgiu lá no período de Fernando Henrique Cardoso, e nunca tivemos as compensações esperadas. Então, por tudo isso, embora a esperança esteja marcante no coração e na alma de cada um de nós do Amapá, mas há uma grande preocupação, uma grande precaução do ponto de vista de como esta questão do petróleo na costa do Amapá irá ser tratada, sobretudo no que diz respeito aos retornos econômicos e sociais para o Estado. De que maneira o Estado poderá usufruir disso para beneficiar o seu povo, a sua gente, para melhorar a qualidade de vida da nossa população, principalmente lá do norte, do Oiapoque, por exemplo, que está sendo massacrado pelo governo federal e pelo governo francês, do ponto de vista do combate rigoroso que é feito à navegação fluvial e a outras as atividades comerciais lá na região da Guiana Francesa, na fronteira da Guiana Francesa. Então, presidente, o Amapá precisa ser transformado num centro de apoio logístico para garantir suprimentos, abastecimento de suprimentos a esses navios que vão fazer, no primeiro momento, pesquisas sísmicas, depois perfuração de poços e mais na frente, então, as plataformas que serão ali instaladas, certamente, claro que isso somente mediante a constatação de que há óleo economicamente viável para ser, então, explorado, para ser, então,
retirado do subsolo e comercializado. Então, o Amapá tem que ser visto nesses termos, nesse conceito de um centro de apoio logístico, e é isso que nós queremos, o apoio total do governo federal, das empresas desses consórcios todos, porque são aproximadamente 11 empresas que venceram blocos lá nesta bacia da Foz do Amazonas, e o conjunto dessas empresas podem muito bem fortalecer, incentivar e fortalecer esse centro de apoio logístico na região. Outro ponto importante, qualificação profissional. Precisamos qualificar, fazer novos institutos federais no Amapá. O Oiapoque requer neste momento um instituto federal, mais um IFAP, já tem 4, precisamos deste de Oiapoque também, e a qualificação precisa ser massificada do ponto de vista de que o nosso jovem, o nosso trabalhador adulto, possa ser preparado também para trabalhar nestes campos de petróleo. O Porto de Santana, que é o da minha cidade, precisa de fortes investimentos lá, para que o Porto de Santana possa receber mais navios e ter condições de ser, então, também fazer parte deste centro de apoio logístico, dessa base de logística necessária para garantir, então, todo o apoio a suprimentos, a abastecimentos das embarcações e dos navios que vão trabalhar na operação que certamente se estabelecerá lá na costa do Amapá. Quanto à questão ambiental, temos preocupações também com a questão ambiental, sobretudo do ponto de vista das compensações para as pessoas que moram na região, porque sempre nos enganaram com relação a essas compensações. No Parque do Tumucumaque foi assim, prometeram e não cumpriram. Até hoje estamos aí, esperando as compensações do Parque do Tumucumaque que nunca vieram. E agora essas compensações são necessárias. Temos muitos pescadores na região e que precisam dessas compensações. Temos, por exemplo, na questão da ponte sobre o rio Oiapoque, a mesma coisa, prometeram compensações e não fizeram, deixaram os catraeiros lá, vão deixar os catraeiros provavelmente sem atividade nenhuma econômica. E por último, presidente, o terminal petrolífero, porque todas essas embarcações vão precisar de serem abastecidas de combustível permanentemente, então nós precisamos ter um terminal de combustível, eu diria, na região, com óleo, com gasolina, mas sobretudo óleo para que possa garantir todo o abastecimento dessas embarcações, desses navios, dessas balsas que vão operar nesse sistema todo lá de exploração, que eu volto a reforçar. Exploração neste momento significa pesquisa. Quando nós tivermos a produção, aí então vamos entender a produção como a retirada do óleo lá do subsolo. Muito obrigado, presidente, que Deus abençoe nosso Amapá e nos proporcione certamente momentos aí futuros de riquezas que possam ser transformadas em benefícios para a nossa gente, para a nossa população. Muito obrigado. Convido o deputado